Sempre, desde que eu nasci, meu pai era policial. Conheci meu pai como polícia, desde que eu era criança. Vim de uma casa que o meu avô era advogado e meu pai não quis seguir a carreira, quis ser polícia. Aí a gente foi crescendo, tudo. Então tinha mais risco pra gente como filhos. Então meu pai sempre morou no mesmo lugar para ter uma segurança, porque ali todo mundo conhecia a gente. Se chegasse alguém de estranho, ele podia saber que se alguém estava chegando próximo de nós. Eu, quando era criança, devia ter uns 5 aninhos de idade no máximo. Eu estava no salão da criança. Aí eu fui comprar pipoca com a secretária. Nisso de comprar pipoca, veio um casal, me pegou e me raptou dentro do salão da criança. Meu pai, no ato, já percebeu, por causa da própria função dele, sempre foi chefe, essas coisas, estava faltando. Ele fez o quê? Fechou o salão da criança e ficava com a minha foto, como todo bom pai carrega na carteira, saía minha fotinha espalhada pelo salão da criança. Aí eles perceberam, e eu lembro disso, apesar de ser pequena, eu lembro que eu era puxada por esse casal, que eles falavam assim, ele já descobriu, a gente não vai conseguir sair, o que a gente vai fazer com ela? Aí, por isso a pessoa foi um pouco de claustrofobia, eles me acharam um canto cheio de caixas e me jogaram nessas caixas. E eu fiquei coberta de caixa. Quem me achou foi uma polícia feminina. Aí meu pai chegou, daí que foi aberto os portões. Mas a gente sempre teve esse medo, meu pai sempre teve esse medo de fazerem mal para nós. Porque naquela época sabiam que, como meu pai não era uma pessoa de muita rua, eles sabiam que para prejudicar meu pai, atingir o meu pai, não era matando ele, era pegando um de nós. Então o medo do meu pai sempre foi ele. Meu irmão teve ameaça de sequestro, minha irmã também. A máfia tinha pegado e parado até o aeroporto para pegar e levar ela. Então sempre foi uma vida muito tribulada por causa disso. Meu pai sempre teve muito medo de acontecer alguma coisa para nós. A gente sabia o que acontecia, a gente vivia com essas coisas. Ele ensinou todos nós a atirarmos. Tinha a parte legal de uma criança mexer com isso, mas a gente também sabia que não podia mexer numa arma. Desde pequenininho, todos nós, desde os netos, meu pai sempre mostrou. Isso daqui não fica escondido na casa, porque é a nossa proteção. Mas vocês não podem pôr a mão. Então a gente cresceu sabendo todas as regras, muito certo. Sempre foi uma pessoa muito clara para nós. Mas o medo sempre existiu. Vivo isso, meu irmão também continua na polícia. E também até hoje, tem hora que ele tem que ligar o rádio para que seja gravado, que está entrando num tiroteio para justificar se houver uma morte. Ele mostrar que primeiro ele estava levando bala. Entendeu? Outra coisa que eu acho um absurdo na polícia é que muitas vezes eles têm que comprar a arma deles. Eles têm que manter uma munição boa. Porque a polícia então dava 38, hoje dá umas armas melhores. Mas até um tempinho atrás, não muito longínquo, as pessoas tinham que comprar. Senão eles encaravam uma pessoa com um ponto .50, com uma metralhadora e você com um revolvinho. Entendeu? Então, e os dois não podiam sair juntos. E teve situações de saber que os dois estavam entrando em tiroteio e de um querer salvar o outro. Então isso foi uma loucura. Meu irmão fala assim que um dia eles estavam num tiroteio. Aí quando acabou o tiroteio, meu pai falou assim, tira a roupa, tira a roupa. Queria ver se ele não estava, né? Porque muitas vezes você está baleado e não sente, né? Porque tanta agitação sua. Mas meu pai quis que ele tirasse a roupa para ver. Chacoalhava, ele falava, pô, pai, você vai bater em mim? Não, quero ver se você está bem mesmo. Recriminam muito o policial. Mas ninguém vê que ele está na frente do tiro. Ou é ele ou é outra pessoa. Para mim, eu sempre agradeci que meu pai podia voltar, entendeu? Como tem muitas vezes, que nem esses dias eu olhei na rua um PM passando, né? E andando assim para um bairro ruim. Eu falo, tá fardado. É uma coisa que é perigosa hoje, nos dias de hoje, gente. Que você vê muito no jornal que a pessoa foi morta porque é polícia. Esse é um dos traumas que eu tenho, assim. Foi muito difícil trabalhar com a morte, assim, para mim, porque meu pai sempre falava assim, vou sair e eu não sei se eu volto. Então eu morria de medo do meu pai não voltar. Muitas vezes eu estava em casa, lá deitadinha, de repente eu via meu pai chegar em casa, se preparar para sair, porque ele ia fazer uma campana, como eles chamam, né? Ficar observando tudo. E eu via meu pai sair preparado, com metralhadora, se enchendo de armas, cinturando de balas. E ele beijava a gente, muitas vezes no colo, ó, filha, papai vai tentar voltar para casa. E aquilo para mim era uma agonia. Então, depois mocinha, mesmo casada, falava, ai meu Deus,
Meu pai, será que está em casa? Será que meu pai vai voltar? Então eu sempre tive muito esse medo do meu pai morrer por causa dessa profissão. E eu tenho maior orgulho do meu pai, cara. Tenho mesmo, falou isso de boca cheia. Meu irmão seguiu a carreira do meu pai. Quando meu irmão entrou para a polícia, todo mundo sabia que ele era filho do meu pai. Pelo jeito que ele já sabia atuar, pelo que ele aprendeu. Gente na academia queria trabalhar com meu pai. Então isso mostrava que meu pai era uma pessoa honrada, tinha orgulho, ele era o policial, que infelizmente hoje muitas vezes não tem. Hoje nós somos muito sem lei. Bandido manda mais que tudo. Hoje o bandido está na cadeia com o celular, comandando tudo. Isso é um absurdo, infelizmente, gente. Tem certas coisas, depois falam assim, algumas coisas, ou é bem trabalhado dentro da cadeia, para dar uma estrutura boa, senão vai sair pior. É a universidade do crime. Ele entra lá com um crimezinho pequeno, ele sai pós-graduado, o que fazer. Agora, que para mim tudo isso vem através de uma política, vem. Tem que acreditar, para isso que eu acho que tem que entrar turma nova. Acredito na turma de vocês que é jovem, que não aceita a corrupção, entendeu? Façam certo, gente. Uma hora vai acontecer melhor, entendeu? Vai vir os aumentos, tem que fazer. E aí eu sempre falei, que nem dessa vez, hoje de novo, eu participei do colo, participei de agora de novo. Não tem que sair quebrando nada, não. A hora que acontece pancadaria, senta. Cara, vai pra lá. A primeira rebelião dos estudantes, meu pai foi contra os estudantes. Na segunda, ele gritava no rádio: não prendam eles, não prendam eles. Eles estão certos. Eles precisam ir pra rua. Eles precisam ir pra rua, que é a única forma do país mudar. É todos nós nos unindo.